Olá a todos. Hoje, segunda-feira, dia 9 de agosto de 2021. Nós hoje estamos estudando o livro dos Espíritos. Estamos no livro terceiro. Como todos nós sabemos, ele é dividido em 4 livros. Livro primeiro, livro segundo, livro terceiro, que nós estamos estudando, e finalmente o livro quarto. E o capítulo que nós estamos é o 10º, que trata da lei da liberdade. Nós estamos, na verdade, dando continuidade ao capítulo que a gente começou na semana passada, né, na nossa sessão passada. Esse tema é bastante interessante, sobre fatalidade, para que a gente possa entender perfeitamente, o melhor possível, que a preocupação de que nada muda, a gente tem que chegar aqui e passar por o que tem que passar. Isso tudo a gente tem que desmistificar através do conhecimento, e é justamente o que nós estamos fazendo, estudando sobre esse tema, para realmente tirar, de uma vez por todas, qualquer ideia errônea de que as coisas são escritas na pedra e não dá para mudar, né? Ou que alguma coisa que a gente tem que passar, realmente tem que passar. Enfim, nós temos que entender o que é isso. E esse item, o 6º item, que se trata da fatalidade, é bastante apropriado para isso. Então, na questão 851, Kardec faz uma pergunta para os espíritos. Olha como ela é muito bem arquitetada, essa pergunta. Haverá fatalidade nos acontecimentos da vida conforme ao sentido que se dá a esta expressão? Quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? E, neste caso, o que vem a ser do livre-arbítrio? Então, se eles são pré-determinados, por que então livre-arbítrio? Vai adiantar de alguma coisa? Então, a pergunta já nos leva a pensar que, peraí, se nós temos o livre-arbítrio, que foi o que nós estudamos nas sessões anteriores, se nós temos o livre-arbítrio, então as coisas não podem ser totalmente pré-determinadas. Por que não totalmente? Porque alguma coisa sim, e nós vamos entender o que é pré-determinado. Mas são alguns pontos em nossas vidas, e não todos, né? Todos os acontecimentos. Então os espíritos falam, olha, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito fez desta ou daquela prova para sofrer ao encarnar. Então, isso sim podemos chamar de fatalidade. A fatalidade, vamos entender direitinho, como sendo alguma coisa que vai acontecer e pronto, né? Então, aquilo que nós estabelecemos como escolha, quando a gente estava preparando nosso planejamento reencarnatório, então aquilo não muda. Pode atenuar, pode piorar, mas não muda. Porque é alguma coisa que nós combinamos. Por exemplo, se nós combinamos que eu tenho uma saúde perfeita, só que aos 35 anos de idade, ou em torno disso, eu deva sofrer um acidente e fique tetraplégico. Eu escolhi isso, né? Agora, como eu tenho um trabalho muito bem feito, bom, não é meu caso, tá? Eu estou só dando um exemplo como se fora eu. Como uma dedicação, o meu trabalho está sendo muito frutífero em relação à ajuda ao próximo, está sendo uma grande extensão. Eu vou sofrer o acidente, mas eu posso não ficar tetraplégico. Eu posso, sei lá, perder uma perna e continuar com todas as minhas funções para dar continuidade a esse trabalho que está sendo útil. Vocês percebem? Eu escolhi um acidente que atrapalharia, não que atrapalharia, mas que afetaria em muito a minha saúde, a minha integridade física. Porque a partir dali eu teria uma prova para poder despertar para alguma coisa, despertar para os valores que até então não dava. Então, esse era o meu combinado. Mas o resultado do meu trabalho é tão grande, tão bom, que
os espíritos acharam por bem, não falaram, não, por que nós vamos tolher isso? Ele já aprendeu, ele já percebeu, já deu valor para o trabalho e está sendo útil. Por que vai mexer nisso? Então, ele vai ter o acidente, só que ele vai ficar parcialmente comprometido em relação ao que ele seria totalmente comprometido. Entende? Então, a fatalidade existe unicamente pela escolha que o espírito faz, ou fez desta ou daquela prova para sofrer ao encarnar. Escolhendo-a, instituiu para si uma espécie de destino, que é a consequência mesma da posição em que se vem a achar-se colocado. Então, é decisão dele. Ele precisa passar por aquilo, porque ele fez um planejamento contando que ele ia ter uma vida que ele não ia dar valor para o trabalho. Só que ele despertou bem mais cedo. Então, aí muda. Então, é uma forma de mudar, mas a fatalidade em si acontece aquilo que ele tinha combinado. E vamos entender melhor ainda. Olha, falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto ao bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Então, para mim, nesse exemplo hipotético aí que a gente está dando, eu passei por algo que eu combinei, físico, acidente, mexer com minha integridade física. Só que, a partir daí, eu posso aprender com a lição ou posso me revoltar. E aí está o meu livre-arbítrio. Então, os espíritos deixam bem claro que tudo aquilo que se refere ao físico, relacionado ao plano físico, ele pode sim ter esse destino certo, essa fatalidade. Mas, do ponto de vista moral, do ponto de vista assim das provas morais mesmo, isso cabe ao espírito decidir. E aí sim entra o livre-arbítrio. Está bem claro, né? Pelo menos eu fui um pouco assim, eu entendi. E se eu entendo, eu acho que boa parte entende. Tá? Se alguém tiver qualquer comentário, dúvida, ou enfim, fique à vontade, tá bom? Se quiser esperar também no final, a gente comenta a respeito. Basta que anote aí no caderninho, né? E falar aquilo que você falou lá naquela lição, na questão 851, não ficou muito claro, não, a resposta dos espíritos. Pode falar, Annelise. Só para eu entender bem, Luiz, então, a parte moral é o livre-arbítrio, é isso? E toda a parte física é uma pré-escolha, vamos colocar assim? Exatamente. E nós podemos, nesta vida, tomar uma decisão que venha a causar um problema material e, por consequência, moral depois. Eu vou dar um exemplo. Eu não tenho vício nenhum. E eu vim para não ter vício nenhum. Eu coloquei isso para mim como objetivo, me programei, procurei fazer toda a lição de casa lá no plano espiritual e vim para cá, né? E aí, a partir de um determinado momento, eu começo a desenvolver esse vício que tira a minha razão. E eu entro numa briga, ou entro num acidente que me faz fisicamente debilitado. Então, você percebe, foi aqui que eu desenvolvi isso. Não foi algo que eu vim e falei, não, eu programei que eu vou pegar, vou entrar num processo de vício e vou acabar me prejudicando fisicamente. Não existe isso. O que existe, sim, é o livre-arbítrio no que se refere à atitude, sabe? Essa atitude moral. Pode falar, Nenise, você levantou a mão de novo? Então, vamos dizer, um adolescente que decida ir para o mundo das drogas, né? Começa a usar cocaína, heroína e tem uma overdose. Não foi uma coisa escolhida, ele adquiriu o vício aqui, é isso? Exatamente. Ou talvez ele já viesse com
com uma, como é que diz, uma predisposição para o vício, tá? Mas caberia a ele resistir a isso. Por isso que ele fala, falo das provas físicas, né, no caso da fatalidade, pois pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando o livre-arbítrio quanto o bem e o mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ou ele vai na onda, ou ele fala, não quero isso para mim. Então, realmente, aí ele agiu de acordo com o livre-arbítrio dele, tomou uma decisão que não é material, ou seja, ele se deixou levar para o mundo das drogas e teve uma consequência que foi o desencarne prematuro, um tipo de suicídio. Então, você tem toda a razão, é exatamente isso que a gente está falando. Aquilo que aconteceu com ele é resultado do que ele tomou a decisão, ele se utilizou do livre-arbítrio. Tá? Aí ele já vai levar uma outra carga para a próxima encarnação. Infelizmente é isso. Annelise, tudo que a gente planta no presente, a gente colhe no futuro. Se eu planto uma semente boa, eu vou colher um fruto bom no futuro. Se eu planto uma semente ruim, eu vou colher um fruto ruim. Percebe? Eu fico pensando, para mim é muito claro, e não foi no início, não foi há anos atrás que eu cheguei a essa conclusão, não. Hoje, eu tenho a plena certeza, nós não sabemos o valor de uma encarnação, mas nós deveríamos entender como um presente enorme. Eu diria até um segundo presente, além da vida e da imortalidade da alma. A reencarnação. Sabe quando é aquela chance que nós temos de melhorar? Aí chega assim, a gente entra na fila da reencarnação e fala, olha, me dá uma oportunidade. Ainda não. Não é momento. Você não está preparado. Tá, Annelise? Você não está preparado. Fica na fila. Aí passa um tempo, você, de novo, a fila vai andando. Lá, tá, e aí? Eu quero fazer, eu quero ter uma experiência, eu quero me melhorar, eu quero aprender, eu quero crescer. Tá, não é o momento ainda, continue se preparando. Aí você vai, se prepara, tal. Chega um momento que você está preparada. Olha, agora eu gostaria de ter essa oportunidade. Sim, agora é possível. Nós temos pessoas que vão te receber, mexeram com todo mundo, sabe? Avós, pais, irmãos, fez todo sabe, um planejamento para que você venha. Aí você vem. Nós, hoje, com essa certeza, nós podemos dar pulos de alegria e falar, eu consegui, eu estou aqui, quero aproveitar, tenho que aproveitar. E vou fazer do melhor possível. Aí você, com toda a vontade, Annelise, você vem aqui e faz o seu melhor. Você planta as melhores sementes em termos de comportamento, em termos de decisões, em termos de obras, de ser útil, tudo. E você, pronto, você plantou e certamente você vai colher numa outra existência, nas próximas existências. Então, isso aqui é um presente. A reencarnação é um presente. Quando nós temos essa certeza, quando nós temos essa informação, nossa, muda tudo. Muda tudo. Então, cada dia que a gente desperte, nós temos que agradecer. Em poucas palavras, obrigado ou obrigada por eu estar aqui tendo esta oportunidade. Que esse dia seja um dia proveitoso nessa grande oportunidade que eu estou tendo. É uma pena que a grande maioria vive... Sabe aqueles filmes de zumbi? O americano gosta muito de filme de zumbi, tanto que tem muitos feitos aí. As pessoas andam assim sem nenhum... Sabe? Não tem objetivo. Ou ainda o objetivo é muito imediato, é para si próprio, é para as paixões, é para a carne, sabe? É o materialismo. Então, nós temos que viver esse mundo, sim, mas nós temos que aproveitar o melhor, o máximo possível desta oportunidade. Então, aquilo que vai acontecer com a gente, seja o que for,
Pode ser até eu ganhar na loteria. Se for planejado e isso aí é material, isso é uma fatalidade. Nós podemos, em determinado momento, falar assim, ó, você, Annelise, você vai, lá no plano espiritual, você determinou assim, olha, eu vou me preparar durante um tempo, procurar ser melhor, estou trazendo uma carga de conhecimento, né, de atitudes que vai desembocar lá na minha reencarnação, eu vou ficar assim a pessoa mais justa possível, a mais útil possível, porque em determinada idade eu vou ganhar na loteria, vou ganhar muito dinheiro, e com aquilo eu vou poder fazer muita coisa boa. Aí você ganha. Uma fatalidade. Estava pré-determinado isso aí. E agora? O que você vai fazer com essa fortuna? Você vai resistir, como diz aí, né? Você vai resistir à tentação? Né? Você vai ceder? O que você vai fazer? Aí é que entra o livre-arbítrio. Então, a partir daí, é que nós vamos ver se você realmente estava preparado ou não. Então, percebe? O que é material é pré-estabelecido. O que nós podemos chamar de fatalidade. No que se trata do moral, esse nós temos o livre-arbítrio. A gente faz o que quer. Claro, tem que depois acatar com as responsabilidades. Tem que segurar as pontas. Como o menino que você falou, que teve a vida abreviada, porque a decisão dele, que ele podia resistir ou podia ceder. Ele cedeu. E aí ele teve uma consequência. E aí, como você falou, pronto, arrumou mais uma para a próxima. Então, é assim. E depois, por isso que cada segundo, cada minuto, cada atitude que a gente faz, ela tem uma consequência muito grande. Puxa, mas você está falando uma coisa dura. Não, estou falando a realidade. Infelizmente ou felizmente é isso. Então, nós, a cada momento, e isso é uma coisa que a gente realmente tem que, sabe, agradecer a doutrina espírita, o esclarecimento, porque senão nós vamos estar que nem zumbis, vivendo para o agora, vivendo sem orientação, andando assim, onde vai um, vai todo mundo, né? Então, essa é nosso grande desafio, né? E a fatalidade, como Kardec se preocupou né, de perguntar, e aí? Tudo é pré-determinado? Os acontecimentos vêm e pronto? Calma. Alguns sim, muitos não. Alguns sim, porque são relacionados à parte física, o material. Já o moral, aí entra o livre-arbítrio. Falei demais ou deu para... Ficou um pouco mais claro? Ficou pior? Como é que ficou, Melissa? Não, ficou claro. Só cria mais coisas assim, a gente questiona mais a gente, né? Mas isso é bom, sabe? Porque quando a gente questiona a gente, nós estamos buscando, sabe, respostas, aprimoramento, melhoria. É muito bom isso. Sabe, essas pulgas atrás da orelha, né, que a doutrina coloca na gente, são muito importantes. O Décio Iandoli, ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala assim: a doutrina espírita me trouxe uma resposta, né, uma informação que ao mesmo tempo é muito boa e é muito ruim, né? É muito boa no sentido que tudo aquilo que acontece eu promovo, depende de mim, né? E a ruim é que eu não tenho mais para ninguém culpar, não posso culpar mais ninguém. É só eu, né? Ou não posso dar os louros para ninguém, porque aquilo que eu fizer de bom também é meu. Então, nós somos responsáveis por nós mesmos. A gente não delega assim a atividade do crescimento nosso. O crescimento nosso depende da gente. Não depende de outra pessoa. Mesmo aquela que é o grande amor da nossa vida, mesmo aquela que vive com a gente, que protege a gente, que quer o melhor para a gente e tal. Mas se nós não fizermos de acordo com aquilo que
tem que ser feito, ou que não pode ser feito, né? Nós vamos ter a consequência. Então, tudo depende da gente. Então, seguindo. Ao vê-lo colaborar, um bom espírito pode vir em seu auxílio, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar a sua vontade. Então, tem que ser respeitado. Deus respeita a gente, Jesus respeita a gente, bons espíritos respeitam a gente. Então, respeitam a gente. Então, eles não violentam a gente, porque depende da gente. Nós precisamos dominar a nossa vontade. Já um espírito mau, isto é, inferior, mostrando-lhe, exagerando aos seus olhos um perigo físico, o poderá abalar e amedrontar. Nem por isso, entretanto, a vontade do espírito encarnado deixa de se conservar livre de quaisquer travas. Então, já o espírito inferior, ele é diferente do espírito, um bom espírito, que vem ao auxílio, mas não influencia. Já o outro não, já o outro faz a cabeça, né? Esse é o perigo, né? A questão 852. Há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independente da maneira por que procedem. Seu insucesso não seria do seu destino? Sabe, quando uma pessoa dá tudo errado para ele, fala, nossa, esse cara não se apruma, tudo dá errado. Que azar que ele tem, né? Nossa, ele faz qualquer coisa, por mais certa que seja, dá errado. Mas como é que é isso, né? Essa é a pergunta de Kardec. Aí os espíritos falam, olha, talvez sejam provas que lhes caiba sofrer e que elas escolheram. Então ele escolheu aquelas provas, talvez seja isso. Até os espíritos estão falando, talvez seja isso. Por quê? Não tem um manualzinho que diz, ó, isso aqui é por causa daquilo, esse outro é por causa daquele outro. Não é. Então, tem variantes no meio, né? Porém, ainda aqui, vocês acusam o destino, o que na maioria das vezes é apenas consequência de suas próprias faltas. Então, muitas vezes a pessoa fez errado por si própria e deu errado, né? Em meio dos males que te afligem, trate de ter a consciência pura e já te sentirá bastante consolado. Aí Kardec faz um comentário. As ideias exatas ou falsas que fazemos das coisas nos levam a ser bem ou mal sucedidos, de acordo com o nosso caráter e a nossa posição social. Então, depende do que a gente faz, e a gente vai ser bem ou mal sucedido. Achamos mais simples e menos humilhante, para o nosso orgulho, atribuir antes à sorte ou ao destino os insucessos que experimentamos, do que a nossa própria falta. Aquilo que o Décio Yandere fala, né? Eu não posso culpar mais ninguém, porque a doutrina espírita me trouxe isso aí, o conhecimento que tudo depende de mim. Então, aqui mesma coisa, por orgulho, eu não vou falar que fui eu que errei, vou falar que foi o outro que errou. Então, o resultado do que está acontecendo, que foi ruim, foi por causa do tempo, do clima, foi por causa de fulano, de ciclano, enfim, eu quero encobrir minha falta, porque eu sou orgulhoso disso, eu não dou a mão a torcer, o braço a torcer. É certo que algumas vezes a influência dos espíritos contribuiu para isso, mas também é certo que podemos sempre forrar-nos a essa influência, nos isolarmos, né? Nos proteger dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem, quando mais que nos forem sugeridas. É o linguajar antigo aí, né? Aquelas, né? Tanto as boas, né? Repelindo as ideias que eles nos sugerem, quando sejam ruins, né? Que nos forem sugeridas por esses espíritos. Então, a gente, é mais uma coisa que a doutrina espírita nos ensina, a influência espiritual. Podemos, sim, ter como resultado a influência de um espírito que quer o nosso prejuízo, né? Que quer o nosso insucesso. Mas somos nós que vamos estar sempre dando guarida, vamos abrir as porteiras aí para que os espíritos tenham acesso a gente. Então, ou fechá-las.
né? Repelindo as ideias. Então, isso também é uma realidade, né? A 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair em outro. Parece que não podiam escapar da morte. Não há fatalidade nisso? Os espíritos falam, no verdadeiro sentido da palavra, fatal só é o instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não pode evitar. Então, a única coisa que realmente é fatal, é a morte. Não importa, provocado, não. É o que vai... É como dizem, né? A única certeza absoluta é a morte. Porque um dia nós vamos desencarnar. E não adianta a gente lutar contra isso. Nós, sim, temos que preservar para que a gente prolongue o máximo possível a experiência. Porque, como nós comentamos no início, é um presente, é uma oportunidade. E ela tem que ser aproveitada até o finzinho, até o último suspiro. Assim, com consciência de que a gente vai desencarnar. Mas por que sofrer? Por que ficar preocupado? Porque é uma coisa que vai acontecer. Está longe do nosso alcance, está totalmente fora do nosso alcance dominar isso. Ainda que tenha gente que hoje que acredite que existe a fonte da juventude, que a pessoa pode ter qualquer coisa lá que, né, possa ter vida eterna. Não existe isso. A encarnação, ela tem começo, meio e fim. E ela é um instrumento de aprendizado. É algo temporário. Vamos pensar nisso com lógica, com realidade, com consciência, e não como uma coisa assim, nossa, esse cara está falando muito de morte. Não. Morte é uma passagem de uma existência para outra. E não é definitiva, porque a gente renasce de novo. Né? Então, o que ele fala, fatal é só o instante da morte. Né? Aí depois Kardec pergunta, ainda com relação a esse mesmo assunto, né? Ele desdobra essa pergunta. Assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Não é o momento, não morre. Por quê? Porque tem que ficar mais um tempo, porque isso estava combinado. Viver mais ou menos, sei lá, 70 anos, 80 anos, 90 anos, 15 anos. Se isso está combinado, vai acontecer. Só não acontece em casos assim extraordinários, mas acontece também. Por exemplo, Chico Xavier era para ter desencarnado antes da data do desencarne. Mas foram dando moratória para ele, umas 2 ou 3 moratórias, não sei quanto. Ficou mais tempo. Por quê? Pela utilidade dele, pela importância dele permanecer mais um pouco. Ah, mas ele estava tão doente, mas não foi um castigo que deram para ele, os espíritos? Não, isso foi de comum acordo. E ele foi ficando. E ele tinha uma frase muito interessante, uma teoria, né? Ele fala, quando perguntava para ele, Chico, por que você toma tanto remédio? Porque tinha todo tipo de doença. Do mesmo jeito que ele tinha todo tipo de mediunidade, ele tinha todo tipo de doença. Aí ele fala, olha, a fila para a reencarnação é longa. Então, quando a gente está aqui, temos que aproveitar. Então, eu tomo esses remédios porque eles me deixam na condição de seguir vivo por mais tempo, encarnado por mais tempo. Mas ele também sabia que cedo ou tarde ia acontecer. Tá? Então, a morte, ela é certa, é fatal. Agora, o momento, a hora da morte, vai depender muito da gente, do nosso comportamento. Se é um caso como o do menino que foi para o mundo das drogas, né, que a Annelise deu de exemplo, então ele antecipou. Ia acontecer a morte, mas precisava acontecer tão cedo? Ele arrumou para a cabeça dele. Mas, independente disso, a decisão foi dele de antecipar. Então, não chegou o momento, não acontece. Mas pode acontecer até antes, se nós tomarmos a decisão equivocada. Né? Então, eles falam, não, se não chegou o momento, não morre. Não morrerão
E disso vocês têm milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partam. Vocês já ouviram falar em casos de pessoas que perderam o voo, ficaram pé da vida porque perderam o voo e tal, aí passa um tempo, vem a notícia que caiu o avião. Não era para ele ir. Alguma coisa atrasou ele bobeou, mas teve algum motivo. Tal. Não era o momento dele, ele tinha que permanecer vivo ainda, encarnado. Né? Deus sabe de antemão de que gênero será a morte do homem e muitas vezes seu espírito também o sabe. Por isso, lhe deve, ou lhe ter sido revelado, quando escolheu tal ou qual existência. Então, ele já sabia disso. Então, quando chegar o momento, nós sabemos, porque já foi combinado. A única coisa é que a gente esquece. Em alguns momentos, a gente sabe. Em algumas oportunidades, em algumas situações, em alguns casos. Eu tenho um amigo, hoje ele está desencarnado, mas ele disse que o pai dele, um belo dia, acordou e falou: mulher, faz pão, faz bastante pão, porque eu não gosto de velório que não tenha pão, não tenho o que comer. A mulher achou que ele estava louco, ou brincando. Aí ele começou a visitar todo mundo, visitou todo mundo que ele pôde, como uma despedida, visitou todo, então, passou uns dias lá, ele desencarnou. Então ele sabia, não compartilhou com ninguém, nada, mas foi, ou teve essa iniciativa de fazer isso, foi. Então, como esse meu amigo contou isso, era uma pessoa idônea, que eu jamais duvidaria dele, eu acredito nisso. Então é um caso raro, né, onde a pessoa tem esse tempo de poder se despedir de todo mundo, visitar todo mundo que possa, né? Mas o fato é que lá no nosso inconsciente a gente sabe por quê? Porque foi combinado isso. Mais ou menos naquele período haveria o desencarne, né? Porque quando ele escolheu essa existência, ele já determinou isso. A 854. Do fato de a hora da morte ser infalível, podemos deduzir que sejam inúteis as precauções que tomemos para evitá-la? Não, visto que as precauções que vocês tomam lhes são sugeridas com o objetivo de evitarem a morte que lhes ameaça. Então, sabendo não, se vai ser ou não o momento da morte, mas toma as devidas precauções, é porque naquele momento não era para ser. E a pessoa está tomando a precaução que é necessária. E ainda por cima, muitas vezes é sugerida por espíritos amigos que tomem devidas precauções. São um dos meios empregados para que ela não se dê, ou seja, que a morte não aconteça antes do tempo. Aí vai o cara que vai pegar o avião, está tudo prontinho, tudo. Mas não vai, não entra no avião. Por quê? Porque ele não podia estar naquele avião, senão ele ia desencarnar na hora errada, antecipadamente. Então, isso pode muito bem se encaixar nisso aí, né? 855. Com que finalidade a providência nos faz correr perigos que não devem ter nenhuma consequência? Então, digamos assim, que acontece a pessoa correr perigo, mas não vai acontecer nada, né? Aí os espíritos falam, olha, o fato da vida ser posta em perigo é um aviso que você mesmo desejou. Lembra quando o primeiro exemplo que a gente deu, que a pessoa iria passar por ele ia passar por um acidente que ia invalidar ele, porque ele precisava ter essa lição para reforçar, para aprender a dar valor para algumas coisas, para despertar ele, né? Então, aqui mesma coisa, olha, o fato da vida ser posta em perigo é um aviso que você mesmo desejou. Então, o encarnado mesmo já combinou, a fim de te desviar do mal e te tornar melhor. Se escapa desse perigo, quando ainda sob a impressão do risco que correu, pensa mais ou menos seriamente em melhorar, conforme seja mais ou menos forte para ti a influência dos espíritos bons. Eu tenho um amigo que trabalhava que nem um doido.
Nós fomos colegas de escola, seria assim o equivalente ao high school, né, ao colégio. Mas ele era assim obcecado pelo trabalho. Ele deixava a família de lado e trabalhava. E ele teve um problema físico. Teve lá um piripaque, né? Depois, nós conversamos depois disso, um amigo que até hoje a gente tem contato, né? Ele falou, olha, eu percebi que eu tenho que dar valor para coisas importantes. Porque, de repente, do nada, assim, no minuto seguinte, eu posso perder tudo. Porque se eu perco a vida, eu perco tudo. Perco meu trabalho, perco minha família, perco minha existência, perco tudo. Ele não é espírita, né? Nada. Então, é mais ou menos isso que ele fala. É quando a pessoa passa por um perigo muito grande, para que aquilo desperte nele a outra visão, a visão do que é importante, né? Sobrevindo o mau espírito... Opa, deixa eu ver se está aqui, tá certo? Não. Eu vou ler de novo, tá? Só para dar sequência. Se escapa desse perigo quando ainda sob a impressão do risco que correu, pensa mais ou menos seriamente em melhorar, conforme seja mais ou menos forte sobre ti a influência dos espíritos bons. Acho que todo mundo sabe de alguns exemplos assim, né? Eu lembro de que um executivo muito famoso lá no Brasil, ele foi sequestrado. Ele voltou outro do sequestro. Ele saiu do cativeiro, foi localizado e tal, e ele mudou totalmente a vida dele, né? Sobrevindo o mau espírito, digo mal, subentendendo o mal que ainda existe nele. Então, não é que o mau espírito vai ser mal para o resto da vida. Não, ele é temporário isso aí. Naquele momento ainda existe a maldade nele. Põe-se a pensar que do mesmo modo escapará a outros perigos e deixa que de novo tuas paixões se encadeiem. Uma vez eu li um livro sobre Hitler e ele escapou de alguns atentados, escapou de perigos na guerra. Isso tornou nele teve nele, né, deu como resultado uma certeza que nada podia atingir ele. E ele era meio assim ousado, né? Porque ele achava que ele estava com o corpo fechado, como dizem, né? E ele muitas vezes corria perigo sem preocupações, porque ele sabia, ou achava, né, que não ia acontecer nada com ele. Então é mais ou menos isso. Por meio dos perigos que correm, Deus lhes lembra a fraqueza e a fragilidade de suas existências. Se examinarem a causa e a natureza do perigo, verificarão que suas consequências quase sempre teriam sido a punição de uma falta cometida ou da negligência no cumprimento de um dever. Deus, por essa forma, exorta o espírito a cair em si e a se emendar. Então, isso que acontece, muitas vezes, é para que a gente desperte realmente. Então, para dar um novo norte na vida da gente. E aí, Kardec fala em duas questões, um grupo de questões que vai da 526 a 532. Eu vou colocar só para relembrar o que é, né? Que é o capítulo 9, Intervenção dos Espíritos do Mundo Corpóreo. E fala, no item 8º, a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida. E aí tem, como a gente já passou por isso, né? Só vou relembrar assim, aquele caso na 526, da escada que se quebra, né? E o cara morre na queda, né? A pergunta se foram os espíritos que quebraram a escada. Aí, na questão 527, é sobre uma pessoa que, correndo de uma tempestade, ela se esconde embaixo da árvore, a árvore atrai o raio e ele morre, fulminado. Então, a pergunta é, poderá ocorrer que tenham sido os espíritos que provocaram a produção do raio e que o dirigiram para o homem? Então, Kardec pergunta, os espíritos são capazes disso, né? E está lá a resposta também. E assim vai. E também uma bala está indo em direção a alguém e ela é desviada, né?
ou ela não acerta a pessoa lá. Então, seria um espírito bondoso que desviou a bala, né? Aquela bala perdida, aquela bala que deveria ter o destino certo como ele, né? E na última, quer dizer, tem mais, né? Mas algumas só para relembrar, né? Sobre balas encantadas que sempre, fatalmente atingem o alvo. Isso é verdade, não é? Então, Kardec fazia essas perguntas aí para os espíritos, nesse que eles relembram ali. E o Herculano Pires, na tradução que ele faz, no livro que ele faz a tradução, ele coloca esse ponto que é interessante. E aí vale a pena a gente ter ele aqui, né? Temos nessa resposta, de maneira clara e precisa, uma exposição sucinta do que podemos chamar a dinâmica espírita do aperfeiçoamento humano, ou seja, o processo de melhoria moral nossa. Então, a dinâmica, como é que funciona? Através das quedas e advertências, dos riscos e dos auxílios dos bons espíritos, tá vendo? Tudo que acontece, né? Tudo que acontece na vida da gente, queda, advertência, os riscos, a ajuda, o homem de boa vontade irá vencendo seus maus pendores e se preparando já nesta existência para uma vida melhor no futuro. É esse plantar uma boa semente. Então, a gente vai controlando as más tendências, né? E vai dando assim alimento para as boas tendências, porque aqui nessa existência a gente já vai estar plantando de melhor lá para frente, né? Longe de nos desanimar, nossas quedas devem ser transformadas em degraus da escala do nosso melhoramento espiritual. Então, se a gente está mal hoje, fala, meu Deus, como eu estou? Está tudo caindo, o mundo está desabando, eu não tenho mais para onde correr, está ruim. Então, essas quedas, esse tipo de coisa, são oportunidades que a gente tem de se melhorar espiritualmente, porque a gente nunca está sozinho. Nós temos um verdadeiro complô a favor da gente. Tem muita gente torcendo, tem muito mais gente torcendo por nosso sucesso do que por nosso insucesso. Podem ver isso aí. E outra, qualquer coisa que seja pequena, média, grande, dificuldades que a gente teve no passado, e a gente superou, e nós estamos aqui. E certamente nós vamos ter novas dificuldades, pequenas, médias ou grandes, mas nós vamos superar, porque tem todo esse processo para fazer com que a gente se levante, né? Resolva. Como se vê, a autossalvação de que alguns religiosos nos acusam não é mais do que o desenvolvimento da vontade e da razão da criatura, sob a dispensação da graça de Deus, através de seus mensageiros, os bons espíritos. Então, nós temos assim uma leva de espíritos que vem em direção a gente para nos ajudar. Porque nós vivemos num mundo intercalado, entremeado, não intercalado, mas entremeado, misturado com esse mundo espiritual. Quanta gente a gente já conheceu que nós desenvolvemos a simpatia nelas por nós, ao longo de tantas existências, e que estão no mundo espiritual e querem nos ajudar. Nós temos um responsável para isso já. Olha aí, já começa aí, que é o nosso anjo guardião, nosso protetor espiritual, nosso mentor, o que for, o que quiser falar. Pode dar o rótulo que for, mas é alguém que é melhor do que nós e que está do nosso lado, sempre nos inspirando ao bem. Agora, a gente escuta ou não, depende da gente, né? Aí entra o livre-arbítrio. Isso depende da gente. Mas ele está sempre ali. E se não bastasse isso, muitos que nos conhecem vêm ajudar a ele e a nós por nosso sucesso. É muita gente. Familiares, amigos, tudo. É só por isso que tanta gente, e olha que tem muita gente que não quer o bem. Só por isso que eles não têm sucesso. Porque nós estamos aqui vivos. Olha aí. Não é bonito isso? A 856. O espírito sabe antecipadamente de que tipo será a sua morte?
A resposta é: sabe que o gênero de vida que escolheu o expõe mais a morrer desta do que daquela maneira. Então, ó, o gênero de vida que escolheu é aqui. Lembra do exemplo do menino? Né? Ele escolheu ir para o mundo das drogas. Então, ele mais ou menos até sabe de que forma que vai ser. Ou overdose, ou não pagou o traficante, né? E foi assassinado, enfim, tem um monte de coisa aí, né? Que pode acontecer. Eu não sou desse mundo, desse meio, mas a gente conhece alguma coisa por leitura, por conhecer, né, o que outras pessoas falam. E não é diferente o fim, né? Não é muito diferente, então são poucas opções. Sabe igualmente quais as lutas que terá de sustentar para evitá-lo, e que, se Deus o permitir, não cairá. Então, quando ele vem para cá e escolhe a prova, né, e vai ter exposição também, mas sempre tomando a decisão certa, ele não vai cair, ele vai seguir, vai cumprir o tempo dele aqui, o aprendizado que ele precisa, né? 857. Há homens que afrontam os perigos dos combates, de certo modo, convencidos de que a hora não chegou. Eu lembrei de Hitler, né? Algumas questões passadas. Haverá algum fundamento para essa confiança? Aí a resposta é: muitas vezes o homem tem o pressentimento do seu fim, como pode ter o de que ainda não morrerá? Ele pode ter chegado aquele momento e falar: não, eu posso passar no meio desse tiroteio aí que nada vai acertar, porque eu tenho esse pressentimento. Esse pressentimento lhe vem dos espíritos, seus protetores, que assim o advertem para que esteja pronto a partir, ou lhe fortalecem a coragem nos momentos em que mais necessita dela. Então, muitas vezes, vem essa dica, né? Essa inspiração para que a gente faça alguma coisa, porque ela é necessária. E ainda que esteja em risco. Pode vir-lhe também da intuição que tem da existência que escolheu ou da missão que aceitou e que sabe ter que cumprir. Aí vem as questões de 411 a 522, que são aquelas que tratam da emancipação da alma. Trata do sono, dos sonhos, né? Tudo e outras, né? Quando a alma se emancipa, ela tem uma visão mais abrangente, mais alargada, né? Então, aqui tem uma questão que eu selecionei, que é a primeira. O espírito encarnado, nos momentos em que se desprende da matéria, quando ele se emancipa, né? E age como espírito, ele não está com a consciência do encarnado, ele está com a consciência do espírito que der. Conhece a época de sua morte? Aí a resposta é: muitas vezes a pressente. E às vezes tem dela uma consciência bastante clara, o que lhe dá, no estado de vigília, a sua intuição. Então ele anteviu aquilo, não vou morrer agora, e vou poder ter a proteção de que eu preciso para que eu siga adiante. É por isso que algumas pessoas preveem, às vezes, a própria morte com grande exatidão. Eu citei o caso do pai desse meu amigo, né, que pressentiu a morte, né? E mais sobre esse assunto, da 512 até a 522. Tá? Por que razão, né, 858, por que razão os que pressentem a morte geralmente a temem menos do que os outros? Olha que interessante a resposta. Quem teme a morte é o homem. O que é o homem? É o encarnado. É esse que está aqui aprisionado na carne e não quer largar do osso. O que é bom, né? Porque a gente se preserva, né? Não o espírito, porque o espírito está aprisionado, né? Aquele que a pressente pensa mais como espírito do que como homem. Como espírito, ele sabe que é eterno. Como homem, ele ainda não sabe. A grande maioria não sabe. O espírito compreende que ela é a sua libertação e a espera. Então, ele não tem medo. Vai acontecer. Pode dar uma dorzinha aqui, outra ali, alguma coisa assim, como espírito, pensando, né?
Mas como homem, ai meu Deus, vai ter uma dor intensa, eu não vou aguentar, eu vou morrer. É justamente disso que nós estamos falando. Mas ele vai ver pelo lado do sofrimento. Por isso que ele fala, quem teme a morte é o homem, é o desencarnado. O espírito que está movimentando aquele homem, não. Esse tem outra visão. Ele sabe que não morre. 859. Se a morte não pode ser evitada, ocorre o mesmo com todos os acidentes que nos atingem no decorrer da vida? Comumente, né, ou em geral, esses acidentes são coisas muito insignificantes, de maneira que podemos nos prevenir deles e fazer que os evitem algumas vezes, dirigindo o seu pensamento, pois os sofrimentos materiais nos desagradam. Então, claro, o sofrimento do corpo desagrada a gente, né? Nos faz sofrer. E mesmo perdas, quaisquer as que sejam, né? Isso, porém, nenhuma importância tem na vida que escolhemos. A fatalidade, eu sublinhei isso aí pela importância, tá? A fatalidade verdadeiramente só existe quando ou quanto ao momento em que se deve aparecer e desaparecer deste mundo. Então, isso é muito importante. A única coisa fatal de verdade é a chegada e a partida desse mundo. O resto dá para mexer em tudo. Pouco, muito, dá para mexer em tudo. Ainda derivada dessa questão, né, 859A, há fatos que precisam acontecer e que os espíritos não possam evitar, ainda que a queira. Então, tem coisa que precisa acontecer, que os espíritos não têm como evitar. Aí eles falam, sim, há, mas que a pessoa viu e pressentiu enquanto estava no seu estado de espírito e fez a escolha. Então, quando ele estava como espírito, ele escolheu aquilo. Então, vai acontecer. Aquilo não tem jeito. Aquilo ele combinou e deixou claro, não, aquilo vai acontecer. Entretanto, não pensem que tudo o que ocorre esteja escrito. Lembra aquela que a gente falou, escrito na pedra, né? Não muda, né? Um acontecimento qualquer pode ser a consequência de um ato que praticou por sua livre vontade, de tal sorte que, se não o tivesse praticado, o acontecimento não teria ocorrido. Então, muitas das vezes é a consequência do ato nosso. Esses dias eu estava vendo um filme onde a pessoa estava extremamente assim, até um filme interessante, chamado Seven Pounds. Eu não sei, não me lembro o título original. O que é o Will Smith? E ele estava dirigindo, era muito bem sucedido, era um empresário e tal, tinha um casamento, amava a mulher, tal, mas ele atende o telefone ou quis passar uma mensagem num carro numa alta velocidade. E aí acontece o acidente. E aquilo martelava a cabeça dele. 7 segundos foi o tempo que ele calcula que passou entre tá tudo bem e aconteceu o acidente. 7 segundos. Então, isso que ele fala assim, né? Somos nós, muitas vezes, que se a gente não tivesse praticado alguma coisa, né, podia não ter ocorrido. Imagina que queima o dedo. Isso nada mais é senão resultado da sua imprudência e efeito da matéria. Então, eu vou lá e colocar o dedo no fogo, vai queimar. Então, decisão minha. Então, é imprudência. Deus só prevê as grandes dores, os fatos importantes e capazes de influir no moral, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. Vamos lembrar de novo. Aqui, a reencarnação é um processo de aprendizado, de melhoria, de depuração.
de aprendizado, de instrução. Então, aquilo que realmente é importante para mexer nisso tudo, aí tem as grandes dores, as grandes dificuldades que a gente passa. Então, veja bem, grandes dores é material, está mexendo com o corpo, ainda que não seja dores físicas, mas perdas, tudo, mas alguém desencarna. Então, isso mexe com a gente, vai influir no nosso moral, as coisas grandes, né? Então, tem coisa que precisa acontecer e nós não podemos evitar. A 860, o homem, por sua vontade e ações, pode fazer com que os acontecimentos que deveriam ocorrer não se realizem e vice-versa? Pode. Né? Então, o homem pode mudar? Pode. Se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Então, se está dentro do processo evolutivo dele, da melhoria dele, vai acontecer. Evitar coisa ou acontecer coisa. Depois, para fazer o bem, olha só o que eles colocam como deve fazer, e é o único objetivo da vida. Nosso objetivo é fazer o bem, para conosco, para com os outros, porque só assim a gente está plantando a boa semente, né? É permitido a ele impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, ele pode mudar, sim, se aquilo for algo que está dentro da sequência da vida dele, que ele escolheu, e que está afetando outras pessoas, através do bem, fazendo o bem. E aí, finalmente, na questão 861, ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassinato sabia que viria a ser um assassino? Bom, já dá até para a gente antecipar, né? A resposta. Ninguém vem para fazer o mal. Ninguém estabelece um reencarne, faz um planejamento reencarnatório, assim, com o objetivo de fazer o mal. Ninguém. Podem, isso sim é uma realidade. Não tem jeito, é uma verdade. Se a pessoa vem e pratica o mal, é porque ela quis. E foi aqui que ela mudou de ideia. Porque quando ela vem para se melhorar, não para se piorar. É quase a história do menino, parecida com a história do menino do começo aí, né? Ele decidiu entrar nesse mundo. Não, assim como ele teve consequências disso, uma outra pessoa pode vir e entrar no mundo do assassinato, dos assassinatos. Então, a decisão dele foi feita porque ele quis ir aqui. Ele não ficou predestinado lá, saiu de lá do plano espiritual, reencarnou aqui com o objetivo de ser um assassino. Não, ele veio aqui para coibir as más tendências e não para exercitar as más tendências. Então, os espíritos falam que não, né? É isso que a gente estava falando. Escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá a ocasião de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que, quase sempre, de sua parte, já há determinação de praticar o crime. Então, se ele é um soldado, né, pode acontecer, mas ele não sabe se vai acontecer, ele pode até evitar. Mas se ele tem uma tendência já de vir como um criminoso, um assassino, ele vai dar vazão para aquilo, né? Mas sempre assim, por decisão dele. Ora, aquele que decide sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Decisão é dele próprio. O que ele vai colher é responsabilidade dele. Por mais que alguém dê conselho, por mais que alguém dê um jeito de segurar ele escapou, ele vai cometer um crime porque ele quis. Se soubesse previamente que, como homem, teria de cometer um crime, o espírito estaria predestinado a isso. O que não
que não cabe, né? Contudo, fiquem sabendo que não há ninguém predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Isso quase que fecha o fato da fatalidade, daquela primeira pergunta de Kardec. Se tudo está predestinado, todos os acontecimentos, o que é, então, para que serve o livre-arbítrio? Então, aí nós estamos falando de coisas diferentes. Algumas coisas são predestinadas e estão sempre assim vinculadas a algo material, um acontecimento material. Já aquilo que vai depender da gente, a decisão de fazer o certo ou errado, isso sim está subordinado ao livre-arbítrio, ao direito que nós temos. O livre-arbítrio é um direito, que nós conquistamos isso. O que nós vamos fazer com isso? O problema é nosso. Luiz, eu queria fazer um comentário. Sabe que toda vez que eu penso nisso, eu penso assim. É a Kátia? Sim. Oi, Kátia, eu não tinha visto você. Tudo bem? Eu cheguei uns minutinhos atrasada. Então, eu penso assim, que os grandes marcos na nossa vida existem, né? Esses são os predeterminados. Agora, a maneira como eu vou chegar até aqueles marcos é o meu livre-arbítrio. É assim, mais ou menos, que eu penso, né? Por exemplo, o que eu estou querendo dizer quais são os grandes marcos, né? Um casamento, o nascimento de um filho, a perda dos pais, marcos, coisas que mudam a vida da gente, assim, de uma forma muito grande. Agora, vamos começar pelo casamento. Casamento. E daí a forma ou as decisões que eu tomo para chegar até aquele grande marco na minha vida, esse é o meu livre-arbítrio, né? Até eu atingir aquele grande marco que já está pré-determinado. Meu casamento será com aquela pessoa. Depois, vive um tempo e aí eu quero ter uns filhos, né? Então, até o nascimento do meu primeiro filho, eu sei que eu vou ter um filho, é um grande marco na minha vida. Agora, o que eu faço até chegar àquele momento, as decisões que eu tomo até chegar àquele momento de atingir aquele marco, aí seria o meu livre-arbítrio. Assim, de uma maneira meio rough, né? Meio bruta, é mais ou menos assim que eu penso. Você tem os marcos principais e, entre os marcos, você vai tomando algumas decisões, mas de uma maneira ou de outra, aqueles marcos vão acontecer. Não importa como você vai chegar lá, ele vai acontecer, né? Então, e uma outra coisa que você comentou, que eu sempre pensei nisso de uma forma até que me preocupa, é a questão dos policiais, né? Os policiais, na carreira policial, eles têm que tomar algumas decisões que pode levar ao óbito um outro ser. E aí? Será que eles são penalizados por isso? Será que... É uma questão que eu queria... Eu não sei a resposta, né? Mas eu queria abrir essa pergunta para o grupo, né? O que acontece nessa situação? Porque é pedido ao policial que tome determinadas decisões para proteção de um grupo maior, né? Então, se o policial acaba por atirar num bandido e esse bandido vem ao óbito, agora é esse policial responsável eternamente pelo óbito daquele bandido? Nós vimos anteriormente sobre isso, que inclusive entrava assim na autopreservação, né? Então, toda morte ela deve ser evitada. Porque, vamos pensar, de acordo com o que a gente estuda no Espiritismo, por que nós estamos encarnados? E quando falamos nós, é todo mundo, quase 8 bilhões de pessoas. Tá? E o que nós temos que fazer? Nós temos que buscar a manutenção desse aprendizado, prolongar o máximo possível. Pô, mas tem gente que não vale nada, ele é melhor morto. Não, ele vai voltar numa outra circunstância, mas ele vai estar aqui, ele vai resolver o problema.
Então, a educação é uma coisa que é uma constante aqui para nós. É parte, não é que é parte, é parte integrante do motivo pelo qual nós estamos aqui. Educação. Nós estamos nos educando moralmente, né? Quando um policial ele está de frente com essa oportunidade, isso que pode acontecer, né? Ele sabe disso, mas ele também, de consciência, sabe que o que ele puder evitar, ele evita. Se ele atira porque ele tem tendências assassinas, que não é porque é policial que é perfeito, né? Então, se ele tem isso do passado dele, da tendência dele, e ele toma essa iniciativa, ele está se comprometendo. No entanto, com a consciência dele, com tudo, enfim, ele está plantando uma semente ruim. No entanto, se ele fizer todo o possível para que ele consiga capturar o marginal, o criminoso, sem que haja derramamento de sangue, né, sem que ele mate a pessoa, esse é o melhor a fazer. Mas, naturalmente, como a gente já viu, para se autopreservar, é ele ou é o outro, então ele tem que se defender. E aí a defesa é diferente. Você percebe como as coisas acontecem? Não é, porque ele também tem o compromisso do aprendizado aqui. E ele vai se autopreservar. Ele vai buscar se manter vivo. E também tem uma outra coisa, né, que me faz pensar. A gente volta, então, à intenção. Só um pouquinho, Annelise. É que a Annelise levantou a mão lá, mas daqui a pouco... A gente volta, então, à intenção, porque tudo parte da intenção que a pessoa tem de fazer ou não fazer algo. Se, por consequência, acontece isso do óbito, eu imagino que o policial não tenha essa dívida, porque não era a intenção dele assassinar o outro. Não era... É sempre a intenção, né? Coisas que a gente faz também é a mesma coisa. Não há intenção de fazer o mal ao outro, mas, de repente, eu até fiz mal ao outro sem saber. Tentando fazer o bem, eu fiz o mal. Mas qual foi a intenção? A intenção sua era boa ou era má? Então, né? agora Porque você vê. acho que é pela intenção que as coisas são, entre aspas, julgadas, né? Que é a nossa própria consciência que julga. É o esforço, a intenção, é tudo isso. Vou dar um exemplo de uma coisa que eu ouvi de um médico. Vocês já ouviram falar no Sérgio Felipe, doutor Sérgio Felipe? Ele tem muito trabalho feito sobre a glândula pineal. Ele é bastante conhecido. Se vocês buscarem doutor Sérgio Felipe, na palestras dele, é um médico realmente, médico espírita, fala de Deus abertamente, o que médico normalmente esconde, né, ou fala veladamente. Ele não, eu admiro muito ele. E o conhecimento que ele tem sobre a glândula pineal, eu acho que são poucos que têm. Bom, ele estava contando uma vez, numa entrevista, numa palestra, não me lembro, que ele, no hospital, dando plantão, aparece um policial, né, policiais trazendo um marginal que tinha sido baleado, né? E ele começou a trabalhar ali para curar o marginal, porque para ele não importa, é um ser humano que estava ali na frente, né? O policial chega perto do doutor Sérgio Felipe e fala: doutor, mata ele, não cura ele, deixa ele morrer. Ele falou: mas, meu amigo, a minha função não é matar, é salvar. Não, mas ele não presta, esse cara aí não vale nada, mata. Então, imagina, esse policial é totalmente diferente desse que você falou, Kátia, de que tinha uma intenção boa, mas que a coisa virou ali e tal, ele teve que se defender, né? E ali houve uma defesa. É diferente daquele policial que nem matou, mas ele já estava intencionado. Então, a má intenção dele já era algo negativo para ele, para esse policial. Eu fiquei, foi uma coisa muito interessante de ouvir dele, né? Ainda mais dessa pessoa. E então tem todo tipo de gente.
que use o não farda, tal, tem a intenção de fazer algo mal, ele recebe por aquilo. Tem a intenção de fazer algo bom, ainda que dê errado, ele vai ter consequências boas por aquilo. Vamos ver o que a Annelise tem para falar? Depois você volta, Cátia. Oi, Luiz. Eu só ia perguntar, porque essa questão 861, né? Que se comete um assassinato, ninguém veio para isso. E como seria uma pessoa que nasceu psicopata ou com uma doença mental e mata uma ou duas, ou faz um assassinato, um massacre? Essa pessoa não tem a consciência, ela tem um problema mental, é um psicopata, ou o que seja. Como seria nesse caso? Para você ver, isso se encaixa no que a Cátia estava falando. Tem atenuantes, depende da intenção, depende da consciência, depende do que a pessoa carrega com ela para cometer aquele ato, né? Então, se você tira, sei lá, $1 de alguém sabendo que aquilo está errado, sabe? Aquilo vai te causar um dano tão grande, sabe? Que pode não ser o mesmo dano que uma pessoa que tira a vida num momento como esse, que ele não tem controle sobre ele, né? Então, as coisas são relativas. Ele vai pagar pelo crime dele, certamente que vai. Mas, de uma forma branda ou não, não importa. Mas é diferente de uma pessoa que faz tudo premeditado, que faz tudo, sabe, para obter um fim para ele, lucro, sei lá, qualquer coisa, né? Ou uma pessoa que ele deseja, qualquer coisa. Então, depende muito de como é que está o grau de consciência do que ele está fazendo. Então, as coisas são relativas. Por isso que a gente sempre vê isso. Vira e mexe, a gente vê na doutrina espírita. Olha, depende da situação. Isso não está escrito. Não é que está escrito e não muda mais. A misericórdia divina, ela é, assim, enorme, é infinita. E muitas vezes um psicopata ele vem para a sociedade nossa para que a sociedade tenha, e a ciência, né, claro, tenha métodos de auxiliar, porque se ele veio psicopata ou não, ele veio para ser curado, para ser melhorado, para melhorar o seu aprendizado, para ter o seu crescimento moral. Desde o começo a gente falou sobre isso. Quem vem para cá, vem para aprender. Isso aqui é uma sala de aula. Se quiser falar hospital, manicômio, também serve, prisão, mas vamos falar da sala de aula. A gente vem para essa escola para aprender. E ninguém vem, assim, para se piorar. Ah, eu vou lá porque eu vou ser um serial killer. Não. O que tornou ele um serial killer? Talvez a própria sociedade, talvez a família dele, talvez, sabe? Então, a pessoa se desenvolveu aqui. Ou pelo menos manifestou aquilo que ele já tinha como tendência aqui, reforçou. Em vez de abafar, de melhorar, não. Aquilo aflorou mais ainda. Deixa só terminar, então, esse aqui, depois a gente vai ter um tempinho nosso para conversar aí, né? Vixe, não vai ter muito tempo, não. Desculpa, hoje eu fui longe aqui. Então, ninguém está predestinado ao crime, como todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade e do livre-arbítrio. Aquilo, Kátia, que você falou, aqueles pontos que a gente vai, o casamento, o filho e tal, você pode chegar no momento e pode até ter o casamento, mas pode não segurar o casamento, porque as suas tendências não são... tudo exemplo, tá? Por favor, posso falar de mim isso aí, sem problema nenhum, usar como exemplo, mas a mulher que quis aquele casamento e depois conseguiu, mas não conseguiu manter o casamento por causa das tendências, que é ciúme, ou infidelidade, ou sei lá, o exagero no material que exigia demais do marido, ou então depois que ia ter um filho, aquele marco, o outro marco depois do casamento,
Ela fala, não, eu não quero filho, vai atrapalhar a minha beleza, então eu não quero filho. E aí não tem filho, ou aborta o filho. Então, Mas aí, Luiz, mas aí é aquela questão, né? Quando é para acontecer, vai acontecer. sim, Ah, não quero filho, não importa, mas também você tem isso. precisa ter essa experiência, então ele vai nascer. Ah, vai abortar a primeira vez? Vai ficar grávida de novo. Isso, Ah, entre mas vai outras abortar a vias. segunda vez? Vai ficar grávida de novo. Vai ficar lidando com isso até resolver a situação, porque vai ficar se repetindo. Então, porque tem uma necessidade acima de tudo. Mas Isso. como o livre-arbítrio é nosso, eu não quero ter filhos, então a decisão é minha. Então tem, por isso que os espíritos falam nessas lições que nós estamos vendo, não tem nada que seja escrito que não possa ser alterado. Mudado. Uhum. É, Mas tem momentos na vida da gente, aliás, deixa eu refazer essa frase. A gente pensa que a gente tem controle, né? Mas a gente não tem controle nenhum sobre nada. Porque há momentos muito claros onde a gente percebe que a gente não está levando a vida está nos levando a encontrar alguém, a chegar a um local, a fazer alguma coisa que é necessária ser feita. Enfim, há momentos que a gente percebe isso claramente, mas eu penso que até em outros momentos isso também acontece. E a gente tem a sensação de estar tomando a decisão, o tal livre-arbítrio, mas no fundo, parece que está sendo controlado. Embora a gente tenha esse livre-arbítrio, e eu falo assim por experiência própria, né? Coisas que eu evitei durante a minha adolescência, eu agora, mais madura, para não falar velhice, né? Agora mais madura, eu percebo a mesma situação acontecendo novamente. Então, coisas que eu evitei, não era para ter evitado. O que aconteceu? 30 anos depois, a mesma situação aparece novamente para que eu passe por ela. E dessa vez eu estou passando. Né? Então, é assim, eu acho que existe isso também, entendeu? Quando as coisas são para acontecer, mesmo que eu tome uma decisão naquele momento, mas eu não quero isso, eu não quero isso, eu vou evitar. Não tem problema. Deus é tão inteligente e tão maravilhoso, porque ele sabe que a gente precisa daquilo, querendo ou não querendo, que ele deixa você esquecer a situação. E anos mais tarde, a mesma situação se apresenta novamente na sua vida e você acaba, porque agora você está mudada ou mudado. Né? São 30 anos depois, você mudou a tua forma de pensar, a tua situação financeira é outra, a sua situação emocional é outra, etc, etc. E a situação aparece novamente e você não tem como evitar. Né? Enfim, se a gente der uma paradinha para analisar as coisas que acontecem na vida da gente, a gente vai conseguir reconhecer situações que vieram, foram evitadas e que elas retornaram mais tarde para que a gente aprendesse alguma coisa com aquela lição, né? Então, eu penso, tudo bem, pode ser que eu tenha tido o livre-arbítrio de interromper aquela experiência no momento que eu achei que eu não queria mais viver aquilo. Não tem problema. Não tem problema. Lá na frente, como esse é um marco importante que tem que acontecer na sua vida, lá na frente, aquela oportunidade reaparece. mas, E aí? Kátia, duas coisas assim, só com observação. A primeira é que você falou assim, a gente não tem controle de nada. Na verdade, o controle não é bem a palavra, seria decisão, né? Porque nós estamos falando de livre-arbítrio. Então, a gente vai mudando isso aí, isso vai. Agora, quando acontece esse exemplo que você falou, existe um fator no meio aí que é a maturidade. Porque se você tivesse com a mesma cabeça, com o mesmo pensamento, com a mesma atitude daquela época, não iria acontecer, né? Então, Provavelmente houve uma não. Pois é. mudança. Ou eu evitaria novamente, né? Ou Isso. eu evitaria novamente. E uma última coisa, nós, para que a gente possa realmente tomar uma conclusão, ter uma conclusão sobre essas coisas, nós precisamos ter o conhecimento do todo. E a gente não tem. A A gente tem gente alguns não exemplos. tem, Então, pois através é. desses exemplos, a gente conclui, né?
Então, o que eu quero dizer com isso é assim, é que tem sim forças que nos levam a acontecer algumas coisas na nossa vida, mas a nossa reação vai estar sempre subordinada ao nosso livre-arbítrio. Então, nós vamos tomar atitude. Por que você toma atitude hoje que você não tomaria há 30 anos atrás, ou quando tinha... Mas é isso que eu estou querendo dizer, entendeu? O livre-arbítrio me parece ser muito momentâneo, porque quando a coisa é para acontecer, ela vai acontecer, você tomando a decisão A ou B, ela voltará na tua frente e vai acontecer. Pode não acontecer agora, vai acontecer 5, 10, 15, 20, 30 anos mais tarde, mas vai acontecer. Porque é importante para você e você combinou isso. Isso. Por isso é que eu digo que, às vezes, era isso que eu queria dizer quando eu disse que a gente não tem controle de nada. É que, às vezes, eu tenho a sensação de que o livre-arbítrio é meio ilusório, dependendo. Claro que, né, eu vou comer um chocolate agora. Não, isso não, né? Isso é uma coisa mínima, isso é totalmente minha decisão. Às vezes é muito grande, às vezes é muito totalmente grande. É minha decisão, né? Agora, a pessoa vai fazer um aborto. Poxa, isso aí é uma coisa enorme, né? Isso é uma coisa enorme e que você vai acabar tendo que lidar com as consequências daquilo. Depende enorme para a gente, que sabe o significado disso. Mas num lugar onde a lei ela é a favor disso, a pessoa acha que está fazendo a coisa mais natural do mundo. É um direito dela. Verdade. Também tem isso. Pois é. Tudo é relativo. Como você falou, depende da intenção. Agora, uma pessoa dessa, ela vai ter o mesmo, e agora voltando à pergunta da Annelise, o mesmo peso da decisão, da consequência, vai ser o mesmo dessa jovem que sabe que a lei está a favor dela. Ela sabe por quê? Porque ela foi criada assim, né? Ao passo que nós estamos num outro país católico, onde é proibido, ou então quando a gente tem o conhecimento do que é um aborto e faz, aí a consequência é totalmente diferente. Mas aí é que está. Mas quem é que crucifica a gente? Somos nós mesmos. Exato. É a nossa própria consciência que crucifica a gente. Então, quer dizer, é aquela coisa, né? Quando a pessoa pecar pela ignorância, é praticamente não ter esse peso na consciência, porque a pessoa não conhece, não sabe. É a ignorância no sentido da palavra, de ignorar algo, né? E se a pessoa está fazendo aquilo porque ela ignora as consequências, exatamente. É difícil ter aí né? Agora, quando você fala assim que o que tiver que acontecer, vai acontecer, isso, Kátia, é a força do nosso compromisso antes de vir para cá. E tudo está, sabe, tá assim, conduzindo para aquilo. Por mais esforço que você faz, porque é você lutar contra você mesmo. Mas peraí, fui eu que designei isso para mim. Por que eu estou lutando? Então, eu estou desistindo. Aí entrou o meu livre-arbítrio. Então, aí eu não quero aquele filho. E não vou ter, vou lutar até o último momento. E aí chega lá na frente, puxa vida, aquilo que eu tanto precisava fazer, eu não fiz. E agora eu sinto falta de ter feito. Pois é. Exato. Então, essas coisas, esses marcos que você se referiu, somos nós que colocamos. E de comum acordo. E tem todo assim, uma atmosfera em torno para acontecer aquilo. Né? E quando eu digo assim, esse marco vai acontecer, pode não ser numa vida só. Se não acontecer nessa vida, vai acontecer na outra, mas vai acontecer porque a gente precisa daquilo. E aí é que vem a misericórdia de Deus, né? Porque percebe a nossa ignorância em lutar contra aquilo que a gente precisa. Então, vem lá na frente, vem a oportunidade novamente, por misericórdia divina, porque a gente precisa daquilo. De novo, a reencarnação é uma bênção, é uma oportunidade, é algo que a gente tem que agradecer muito, 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 porque é isso. Agora, a gente quer lutar contra, sabe, nadar contra a corrente, a gente quer, sabe, desviar, a gente quer... Porque o mundo também, ele não é fácil.
Não, é porque a gente é rebelde mesmo, Luiz. A gente vive aqui porque a Sou gente uma é rebelde. rebeldia. Sou uma rebeldia com essa sociedade que está na contramão. Pronto. É a fome com a vontade de explodir, né? Se a gente não fosse rebelde, a gente não morava nesse planeta mais. Exato. Aqui é uma turma de rebelde. A gente está aqui porque a gente também é rebelde. Então, o José Carlos de Luca falou outro dia numa palestra dele, é verdade, ele disse, quem está aqui e não se irrita é porque não está aqui. Porque todos nós aqui encarnados nesse planeta, nós experimentamos as mesmas sensações. Nós estamos aqui porque nós somos rebeldes, nós somos irritados, a gente não tem paciência. É um grupo de pessoas que vive e ainda experimenta as mesmas emoções. O dia que a gente não tiver mais isso, a gente não está mais aqui, a gente vai para outro planeta. Né? E então é complicado. E quando a gente conversa sobre isso, não teve outro dia a gente conversou sobre isso, né? Que quando para a gente ter mais compaixão com o criminoso, que é muito difícil de ter, porque ele está tão errado quanto a gente está errado em outras coisas, né? E a gente está tudo junto aqui porque a gente pertence ao mesmo grupo. E a gente não aceita. E a gente não aceita, né? Aceita porque ele está aqui para aprender tanto quanto a gente. Pois é, mas é difícil aceitar, né? Porque quando ele é um aluno um pouco mais atrasado do que a gente. Um pouquinho mais atrasado, só. Né? Olha, isso me faz lembrar... Já está na hora? Está na hora. Não, é que eu queria terminar esse parágrafo aí. Então fala aí, fala. Então fala. Então, vamos lá. E depois a gente fica uns 5, 10 minutinhos. Quem quiser, quem não quiser, mas eu acho que pode até ficar assim. É que o assunto está bom hoje, hein? Então, ademais, vocês confundem duas coisas muito distintas: os sucessos materiais da vida e os atos da vida moral. Então, a gente realmente confunde isso. E pior, a gente dá mais valor para os sucessos materiais da vida e deixa um pouquinho de lado a vida moral. A fatalidade que há algumas vezes só existe com relação àqueles sucessos materiais, cuja causa reside fora de vocês e que independem das suas vontades. Quanto aos demais, ou quanto aos atos da vida moral, esses vêm sempre do próprio homem que, por conseguinte, tem sempre a liberdade de escolher. Então, sobre esses atos, nunca há fatalidade. O que ele quer dizer com isso? Ainda que nós, na vida material, a gente combinou de acontecer alguma coisa, esses marcos, como você falou, Kátia, isso nós não temos controle. Né? Isso é fatalidade. Agora, claro, não tem controle, mas é assim, é relativo, porque também pode mudar. Tá? Mas, digamos, a grande maioria acontece. Né? Mas, ao acontecer ou não acontecendo, enfim, o que a gente tem realmente domínio é sobre a nossa vontade de escolher. Porque aí sim a gente está usando o livre-arbítrio. A liberdade de escolha é nossa, sempre. Porque senão seríamos marionetes. Todo mundo seria criado para fazer sempre tudo a mesma coisa, que nem uma linha de montagem. E não é. Cada um de nós somos individualidades, um diferente do outro. Não tem um igual ao outro. Nossa, e agora? Que travou aqui, meu... Bom, esse aqui agora é o próximo, né, que a gente vai estudar, vai dar continuidade à lei da liberdade, e o próximo tema, né, depois da fatalidade, que tem um trechinho ainda, é conhecimento do futuro. Eu estou tentando desligar ali, vamos ver se eu consigo. Não, não é esse aqui, não. Pronto. Agora sim. Ufa, pensei que ia ficar aprisionado naquela tela. Temos pouquíssimo tempo. Se alguém quiser estender um pouquinho, que já deu horário. O Cuco já vai tocar. Já deve ter tocado. Alguém gostaria de acrescentar? Uma coisa que me chamou a atenção foi quando a Kátia disse, né, que o Luiz também falou sobre a consciência, né? Mas a gente... o Luiz me corrija e me acrescente.
em relação a isso, que eu já escutei em alguns lugares, né, que a nossa vivência terrena, ela nos abafa a consciência, né? A gente às vezes comete atos aqui e acredita estar na ignorância. Mas quando a gente chega no mundo espiritual, a gente se depara com a verdadeira consciência que nós temos enquanto espíritos milenares e a gente realmente se culpa por isso. Não é? Não sei se eu estou certa ou não, Luiz. Não é a questão dessa consciência. Você está certa no sentido assim de que nós, quando a gente chega aqui, a gente se esquece de tudo e o corpo abafa realmente, o corpo físico, né, a carne, ele abafa muitas tendências nossas, para que a gente possa justamente ter mais liberdade de tomar decisão sobre aquilo que é importante para a gente. Quando a gente chega no plano espiritual, a gente não tem mais o corpo, a gente já não esconde mais nada, a gente já tem outra percepção. E outra, a gente pode ruminar, digerir, processar o que foi a nossa encarnação. E a gente fala, meu Deus, como eu podia ter agido diferente? Aí bate o desespero. E é Oh, hora, meu né, Deus. Kátia? Olha, Daniele, como eu tenho medo desse momento. Eu Meu também. Deus do céu. Como diz o Décio Yandoli, quer mentir, minta agora, enquanto está encarnado, porque depois não dá para mentir, todo mundo sabe o que está pensando. Todo mundo sabe, é um livro aberto, definitivamente, né? Mas é o momento da verdade, o momento de ter que olhar para trás e dizer, e aí? O que eu fiz? Nossa, eu tenho muito medo desse momento. Mas Nossa. você está indo bem, Kátia, você está buscando aprendizado, você está buscando a melhoria. Não só você, todos que estão aqui, pode ver. Que maravilha que a gente está tendo aí desse conhecimento que chega até a gente. Tem muita Olha, imperfeição, Luiz. Ih, estou muito longe, muito longe. Nossa. Eu também, todos nós estamos. Como disse o De Luca, né? Se não tivesse na situação, não estava aqui. Então, não estava aqui. Então, olha, nós já temos a reencarnação. Vamos pensar nisso como, olha, a melhor coisa depois da vida, essa imortal que Deus nos deu, né? É a reencarnação. E podemos ter quantas a gente quiser, quantas a gente precisar. Não precisamos Fila é grande, né? Fila é grande. Não tem problema, não tem problema. Mesmo do plano espiritual, nós podemos trabalhar lá para se preparar, porque quando deu a brechinha, falou, chama nosso número, né? A gente corre lá e já vai. Ô, Luiz, né? se você chegar na minha frente, você pega um número para mim, guarda a minha vez. Olha, eu vou adorar estar com todas vocês de novo. Aí, ó, a Kátia. Mas o importante é não desistir, né, Luiz? Não, de jeito nenhum. Ai, Jesus. E olha, nós somos privilegiados. Nós nos fizemos privilegiados, porque a gente está buscando essa verdade. Ah, nós somos só 5. O que é? Não, tem mais gente que vai ver a gravação, tem outros procurando isso em outros lugares, tem mais gente. Por menos que seja, tem mais gente buscando a melhoria própria e do mundo. Está funcionando, está indo bem. Até 160 anos atrás não tinha esse conhecimento tão divulgado, não tinha livro sobre isso. Aí passou o tempo, veio um tal de Chico Xavier, aí escreveu um monte de livro que foi ditado por espíritos. Olha o acréscimo de tudo isso. Verdade. Olha agora, antes era proibido ser espírita, hoje não é mais. Olha quando nós estamos cada vez mais. Nós não vamos ver isso aqui encarnados, nessa encarnação, mas numas próximas aí, ou mesmo do plano espiritual, nós vamos aplaudir, vendo aqui tudo assim, sabe, se encaminhando. Nossa, está todo mundo percebendo que a reencarnação é um aprendizado. E olha quanto tempo antes nós já sabíamos disso. Nós 5 olhando de cima de uma nuvem. É tudo bobagem, tá? Porque vocês sabem que eu não acredito nisso. Mas de algum lugar vendo assim, ainda que seja uma tela, né? Nossa, olha lá. Não estamos podendo reencarnar agora para contribuir, mas vai chegar a nossa vez, nós queremos. E vai. Né? Ou melhor, e vimos. Bom, se alguém quiser fazer a prece de encerramento,
Eu faço. Eu só pediria para pedir em benefício da Ana Paula. E quem mais queria pedir? Do meu marido também. Seu marido. Puxa vida, me falhou E agora. eu, né? Que vou operar amanhã. Ah, isso, era. Pronto, agora que eu estava. Isso. E também a Cris. Isso. Então só- tá. Você vai continuar gravando, Luiz, essa oração também? eu gostaria, mas a menos que você não queira, eu não gravo. Não, tudo bem. Eu não sabia que você gravava a oração também. Então tá bom, vamos lá então. Eu convido então vocês a fecharem os olhos e levarem o pensamento a Jesus Cristo, nosso Senhor, Mestre amado, com os corações eternecidos, acarinhados por esse momento tão importante, onde a gente aprende junto as palavras dos nossos irmãos desencarnados, que vão devagarinho divulgando o Espiritismo entre nós encarnados. Obrigada, Mestre Jesus, por este momento, por todos os irmãos aqui presentes, encarnados ou desencarnados, e todos os ausentes ligados a nós por laços de amor, que sejam também beneficiados por essa oração. Que todos nós, ouvintes e estudantes desta noite, possamos sair daqui com essa vibração de amor perdurando em nossos corações por toda a semana. Que as grandes decisões que vamos tomar esta semana sejam abençoadas. Que os nossos irmãos com problemas de saúde sejam abençoados, sejam protegidos, sejam encorajados e fortificados para que possam passar por aquilo que precisam passar e que sejam assistidos na melhora, na cura da carne, mas principalmente na cura do espírito. Nós pedimos proteção para nossa irmã Ana Paula, para nossa irmã Cris, para o meu marido Mike, que todos estes possam ter a sua mão misericordiosa sobre eles. E que os médicos envolvidos no tratamento e nos procedimentos que vão tocar esses nossos irmãos também sejam abençoados. E que sejam a representação sua, Senhor Jesus. Que os milagres aconteçam através deles como instrumentos. Que os teus milagres aconteçam, porque eles acontecem todos os dias e a gente sabe disso. Então, obrigada, Mestre. Obrigada por todas as oportunidades que nos são dadas diariamente. Que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir, para perceber essas oportunidades tão maravilhosas. Obrigada, Mestre querido, mais uma vez, pelos irmãos benfeitores aqui presentes, guiando esta sessão, orientando o nosso irmão Luiz, que nos ajuda constantemente com suas palestras tão elucidativas. Até que nos encontremos novamente, Senhor. Pedimos então a sua bênção e a sua constante presença em nossas vidas. Que assim seja. Graças a Deus. Fiquem com Deus todos, gente.